Ao vivo para mais uma live pós-jogo, pós-rodada. A gente ainda está se arrumando porque acaba de terminar, né, no Allianz Parque a vitória do Palmeiras sobre a Ponte Preta. Então teremos a final que muita gente já cravava, né? Palmeiras e Corinthians na final. Corinthians e Palmeiras vão decidir o Campeonato Paulista de 2020. Serão duas partidas na próxima quarta-feira e depois no sábado, definindo aí o Paulistão 2020. E tivemos polêmica, né, no jogo do Corinthians contra o Mirassol. O Corinthians passou pelo Mirassol por 1-0. 1-0 também o Palmeiras venceu a Ponte Preta. Um belo jogo, hein? Gostei do jogo do Palmeiras. Já estaremos aqui com o José Roberto Luques para destacar essa partida, esse duelo que tivemos agora no Allianz Parque. Já vamos fazer esse convite, que o Zé já está com a gente, né? Então, está com o Zé. Marcelo Rodrigues Álvares, o nosso grande Mirandinha, também já está acompanhando a nossa live. Vamos falar, né, sobre essas duas partidas, dando boa noite ao nosso José Roberto Luques, o Zé Boquinha, que está com a gente. Tudo bem, Zé? Boa noite. Boa noite, Maurício. Parece que deu a lógica, né? Pelo menos agora. E era o seu palpite mesmo, Zé? Não teve como escapar, né? Não tinha como. Mas dois jogos nesse domingo. O primeiro jogo tivemos até um razoável jogo, uma partida razoável, mas que no final tivemos ainda um lance polêmico, né? Que o Mirassol acabou ficando com um a menos no jogo. O árbitro Vinícius Araújo acabou expulsando, foi olhar no vídeo e interpretou como uma entrada desleal do jogador camisa 10 do Juninho do Mirassol sobre o Carlos Augusto. E aí, Zé, o Corinthians venceu o Mirassol. O que você tem para contar sobre esse jogo? O Corinthians jogando o seu joguinho mirrado, 1-0 para o Corinthians é o resultado de sempre, né? Defesa forte, marcação forte. A gente chamou atenção para isso no jogo contra o Palmeiras. O Corinthians fez 1-0 e segurou o Palmeiras, né? Marcando muito bem defensivamente. E o Mirassol chegou onde estava, né? Onde não dava, né? O Mirassol não tinha time para pôr em campo contra o São Paulo. Eu acho que quem deu mais mole aí de tudo foi o São Paulo, né? São Paulo entregando um jogo para o Mirassol. Sei lá, né? Os caras ganham mais de 1 milhão por mês, não põem o pé em dividida. E esse lance aí da expulsão, eu estive revendo ele. Eu acho que o cara não entrou para pegar o jogador do Corinthians. Ele entra na bola e passa o pé por cima da bola, né? Aquela escorregada que você dá e acaba atingindo. Ele não foi nem com maldade, com nenhuma maldade. Se fosse com maldade, ele quebrava a perna do jogador do Corinthians. Claro. Porque ele não ia usar a bola, chegada ia ser muito mais forte. Então o juiz dessa aí deu aquela, né? É melhor o Corinthians e Palmeiras na final do que um Mirassol e Palmeiras, né? Eu até nem acho assim, Zé. Eu acho que tudo bem, pode até ter essa interpretação, mas o Corinthians poderia ganhar o jogo de qualquer maneira, não é porque ficou com um a mais que venceu, né? Mas o árbitro ali é gozado, porque às vezes tem esse tipo de lance, porque agora está chegando muita imagem, né? Estou vendo as imagens, o tornozelo do Carlos Augusto, como que ficou, mas é lance que acontece no jogo. Por exemplo, eu não lembro agora como foi o lance do Bocelli, que ele quebrou o osso aqui, teve que ser operado. Não sei nem se deu falta. Se tiver uma cabeçada num jogo e o cara se machucar, também vai mostrar, nossa, olha o que fez nele, então teria que expulsar. Não é assim, né? É lance que acontece. Mas também não é por isso que o Corinthians ganhou, porque o jogo ia ficar da mesma forma, viu, Zé? Mas assim, o que eu acho é que mudou muito o campeonato, lógico. Se continua naquela ocasião que teve a parada, né, por causa da pandemia, eu acho que o Corinthians ia entrar num embalo ali do jeito que estava e não vencer. Eu acho, o se não existe, né, mas acho que não ganharia do Palmeiras. E a Ponte Preta também
acabaria rebaixada. Daqui a pouco eu vou te falar as campanhas aqui, tá, Zé? Mas quero que você fale ainda sobre esse lance, Zé. Por exemplo, teve o lance do Fagner, né, contra o Bragantino, que também foi interpretação, mas ali não foi olhar no vídeo, né? Olha, o fato do cara se contundir no lance não quer dizer que o sujeito entrou para quebrar. Eu volto a dizer, eu me lembro um jogo, faz muitos anos isso. Eu estava assistindo no Guarani Ponte Preta, no Guarani, Jorge Mendonça jogava no Guarani ainda, depois ele foi para a Ponte. E teve uma dividida no meio do campo entre ele e o Marco Aurélio meia da Ponte. Até a época de Marco Aurélio, de Cá, Vanderlei. E estava chovendo, bola Marco molhada, Aurélio que virou técnico, né? que virou técnico, Marco Aurélio Moreira. E o Marquinho entrou na bola meio por baixo do Jorge Mendonça. O Jorge Mendonça foi solar a bola. E como estava chovendo, ele resvalou na bola, né? Quer dizer, as travas da chuteira resvalaram na bola por causa de estar molhado, e o Marquinhos segurou a bola. E ele passa por cima da bola e pega no meio do joelho do Marquinhos. Ele acaba com o joelho do Marquinhos. Acaba. Foi operado, foi ligamento, foi tudo para o espaço. E foi um jogo totalmente casual, ainda mais o Jorge Mendonça, que não batia em ninguém, né? Que era um cara atacante, nato, Técnico. um doce de pessoa, era muito meu amigo, Jorge, mas abusou muito, né, da cerveja e teve um final muito cedo, né? Morreu muito novo, um jogador excepcional, né? Podia ser um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, né? Fez nome no Palmeiras, né? Fez nome aqui no Guarani, na Ponte Preta também. E eu me lembro tão bem disso, porque você está falando disso, isso está bem gravado em mim, porque eu estava bem olhando para o lance, totalmente casual. E não houve, eu me lembro que não houve expulsão nem nada. Houve, Mas deu falta, talvez, exatamente nem essa sei. comparação. A comparação que eu estou fazendo é essa, Zé, porque às vezes teve o lance do Gaúcho que quebrou a perna com o Zete, lembra? Foi um choque, né? E, é isso, Exatamente. e agora os caras começam a mostrar na internet, imagem, olha o tornozelo do Carlos, como ficou. Eu falei, mas É, isso acontece, não é por isso que o cara deveria ser expulso, né? sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que ninguém entra no outro para quebrar numa bola dessa de meio de campo, né? É muito difícil, né? A bola faz. Agora, eu volto a dizer, né? O juiz para decidir três palitos, né? Ele vai falar, bom, deixa eu garantir a vitória do Corinthians. Não porque ele não seja corintiano. Por quê? Porque o interesse maior de todo mundo é Corinthians e Palmeiras na final, né? Então não há chance para os outros. É muito difícil. Eu volto a dizer, o Bragantino fez água no final, fez uma baita campanha. O São Paulo perdeu para um time que não tinha ninguém para jogar, o cara assinou por um jogo, não fez nenhum treino no time, estava lá treinando por conta, porque não podia voltar para onde ele está contratado. Futebol é isso aí, cara. Futebol tem essas coisas que a gente vê há 200 anos, né? Não é que o juiz está mal intencionado, ele não está, né? Ele foi lá e na volúpia ele aproveitou para expulsar o jogador. Ô Zé, deixa eu até aproveitar para te perguntar uma coisa. Você, como um grande treinador, muitos anos como técnico, o técnico tem essa capacidade mesmo, né, no futebol de pegar o pouquíssimo tempo que teve esse Ricardo Catalá, pegar esses jogadores, fazer jogar, porque eles jogaram bola. Hoje, de novo, enfrentaram o Corinthians na arena do Corinthians, tudo bem, sem torcida, mas é o Corinthians, é um time grande. Eles jogaram de igual para igual, marcando bem, e eu acho que tem que dar também valor a esse treinador, né, Zé? Ele tinha um esquema armado pelo próprio trabalho que existe lá em Mirassol já há muitos anos. Né? Eu até contei outro dia que eu fui lá, conheci no início do trabalho, quando eu comecei a comentar na ESPN Futebol, e nós fomos ver todas as dependências, os caras estavam começando esse trabalho que hoje resulta na criação de vários jogadores. Né? Então você perdeu um monte de gente, subiu com os garotos que já estavam entrosados naquele esquema do técnico, e um centroavante, um atacante, você não precisa entrosar muito ele, né? É só falar para ele, ó, segura os back lá, fica lá dentro da área, não precisa voltar para ajudar ninguém, fica por lá, ver se você consegue fazer um golzinho aí e nos salvar. É mais ou menos por aí. Se é um jogador de meio de campo, por exemplo, já é um pouco mais complicado. Jogador de defesa. Agora, atacante não é tão complicado botar o cara para jogar. Vai fazer o que der, não tem compromisso nenhum. Mas o problema do Mirassol é que
No começo do jogo eu até elogiei, falando em goleiro, ia falar do goleiro aqui. Juca Baleia está entrando na nossa live. Grande Juca Baleia. Um abraço. Abraço para o Tiagão da ESPN, Tiago Mantovani. Grande Tiagão, nosso amigo Zé. A Ana Cláudia também está com a gente, o Rogério Sanz, o Arthur. O Zé, o goleiro também do Mirassol, um belo goleiro, viu? Mas hoje ele falhou, né? Um chute de longa distância. Esse jogador, já falamos na outra live aqui do Ederson, que tem muito potencial. Acho que é um cara que pode arrumar o meio-campo do Corinthians nesse brasileiro. Um cara que, cuidando um pouquinho do físico, ele é um pouquinho mais fortinho assim, mas dá para afinar um pouquinho. Eu acho um bom jogador, Zé. Arrisca, chuta de longe, o que muitos jogadores não fazem no futebol, né? Não, isso aí acabou, né? Demodê no futebol brasileiro, você está de fora da área, né? Antes, cara, antes você tinha jogadores que primavam por isso, né? O Neto, por exemplo, era um exemplo disso. O Neto sobrou para lá da intermediária, ele cascava o pau. E vira e mexe fazia os golaços de fora da área. E era chute que o goleiro nem pegava. O futebol brasileiro mudou, não tem mais cobrador de falta. Eu sinto a ausência de um cara no final do jogo, sai uma falta, como a gente tinha aqui a Ponte Preta, cansei de ver de cá, que só colocava a bola, não chutava forte, fazer gols antológicos, se classificaram, Ailton Lira, o Neto, que eu acabei de dizer, Marcelinho Carioca. Enfim, se a gente começar a falar aqui, o Éder, que jogou no Atlético, Zico, então, meu Deus do céu, que o Zico fez gol de falta, né? Com aquela passadinha dele, era um passo e meio, pum, bola lá na gaveta. Parece não, os caras não treinam mais. Eu cansei de ir, depois de treino da Ponte Preta lá, que eu sempre era amigo dos técnicos, principalmente Zé Duarte, Cilinho, chegava lá depois do meu trabalho, 5 e pouco da tarde, ia para lá. O treino tinha acabado e eu ficava lá fazendo uma resenha, e o de cá cobrava pelo menos umas 50 faltas depois do treino. Acabava o treino, ele punha aquela barreira de alumínio, né? 5, 6 caras ali, pegava um garoto lá dos juniores, ficava lá, vai lá no gol. E ficava metendo a bola, uma para cá, outra para lá, outra rasteira, outra do lado contrário. Quer dizer, ele treinava todas as opções possíveis de bola, e conforme e eu me lembro tão bem no jogo Corinthians e Palmeiras, Ponte Preta e Palmeiras, perdão, que era o Gilmar, o goleiro do Palmeiras, não o Rinaldi, o outro Gilmar, que foi goleiro do Palmeiras. Isso acho que é 78, 79, não me lembro bem o ano. Que eu vi o de cá, no meio da semana, treinando falta no canto do goleiro rasteira. Em vez de meter, ele metia 3 por cima e uma no canto. E eu estava junto com o pessoal ali nas sociais da Ponte Preta, né? E saíram 2 faltas, ele bateu, uma bateu no travessão e a outra o Gilmar fez uma defesa espetacular. A terceira, no mesmo lugar, do lado esquerdo, né? Eu falei na roda assim, ele vai chutar rasteiro no canto do goleiro. E não deu outra, cara. Ele meteu um chapa na bola assim, rasteirinha. O Gilmar deu um passo para trás da barreira e ficou olhando a bola entrar, sabe? Quando o cara dá o passo e não consegue mais voltar, prega. Aí os caras falaram, o que é? Você é bidu? O que é? Você adivinha? Eu falei, não, eu venho ver treino, coisa que vocês não fazem. Mas você sabe que quem tinha essa mania de bater falta assim também é o Jorge Mendonça, né? Todo mundo achava que ele ia jogar por cima, ele jogava por baixo, ele tinha essa característica. Exatamente, até. Né? E o Ronaldinho Gaúcho que fez um gol assim contra o Santos por baixo da barreira. Mas foi por baixo da barreira, é pior ainda, né? Porque essa aí é do lado, né, da barreira. Agora a barreira pulou e ele meteu por baixo. Então esses caras são fora de série, é gênio, né? O Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, não foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro porque ele não quis. Porque ele não quis. Tanto é que onde ele está agora, tá desde a pandemia, onde que ele está? Está preso. Quer dizer, saiu do sério, né? Ele foi um cara aplaudido dentro do campo do Real Madrid, pela torcida do Real Madrid, cara. Ele arrebentou com o jogo Barcelona e Real. A torcida aplaudiu ele em pé. Isso é uma coisa, para quem conhece Real Madrid e Barcelona, é antológica, porque lá não é uma luta de futebol, lá não é uma luta de futebol política. Tá certo? Você lembra, não sei se você estava naquele almoço que o Marinho Pérez contou quando ele foi para o Barcelona, né? Que o cara do lado dele falou: o pessoal está esperando, né? Era um jantar de apresentação, estão esperando para você ir lá fazer uma apresentaçãozinha, né? Vai lá dar um alô, agradece, papapá. Aí ele contando, eu nunca ri tanto, cara, que ele sobe lá e fala assim, mais ou menos num portunhol lá, da alegria dele estar ali, né, para defender o Barcelona,
e papapi, papapá, e no final acho que ele levanta uma taça de champanhe, sei lá o que ele tinha na mão, e fala, e viva Barcelona e viva Madrid! E ninguém fala nada. Ele falou, mas ficou um silêncio assim, cara, ninguém falou, eu achei estranho, né, ver como é que o cara vai para lá sem saber o que está acontecendo. Quando ele voltou na mesa, o cara que estava junto lá, o espanhol, falou, você tá louco, cara, falar de Madrid aqui dentro do clube, do Barcelona. Aí o cara contou para ele, explicou como é que era a guerra política lá, né? Então, o Ronaldinho Gaúcho ser aplaudido por uma torcida do Real Madrid, cara, é um negócio absurdo, né? É uma Gênio, coisa né, Zé? é bárbaro. Mas ele jogou fora, né? Jogou, ganhou muito dinheiro, burra cheia, aí partiu só para outros campos. Mais ou Então, menos como o ó, Neymar fez, né? Espero que o Neymar ainda tem tempo de retroceder e voltar ao normal, né? Porque é outro também que está ganhando título, tomara. acabou de ganhar outro título, é um jogador fora de série, extraordinário, mas a cabeça não acompanha, né? Tomara Ali que tem volte. outros problemas. E olha aqui, ó, pessoal, você que acompanha a nossa live aqui, estou sempre com o Zé aqui após os jogos, e essa live especial, porque agora nós vamos ter um Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians em mais uma final de Campeonato Paulista, e sempre live especial com o Zé, porque o Zé tem muita história para contar. E o Juca Baleia, Zé, ele lembrou aqui também do Nelinho, verdade, né? O Nelinho também, esse gostava de chutar Nelinho, de fora da área, né, Zé? Nelinho. Ali, os antigos, né? Os caras do meu tempo que você não viu jogar, né? Jair da Rosa Pinto, É que isso jogou em mesmo. todos os times de São Paulo, foi um dos maiores meias da história do futebol brasileiro. O Jair da Rosa Pinto tinha uma canelinha desse tamanho, assim, ele era magrinho, mas o chute dele era uma coisa absurda. E aí do outro lado tinha o Pepe. Naqueles 11 anos em que a briga era Santos e Palmeiras, né? 11 campeonatos, o Santos ganhou 8, o Palmeiras ganhou 3. Ninguém chegou mais. Era Jair de um lado, depois saiu Jair, aí tinha o Romero, me lembro do campeonato de 59, que foi decidido no início do ano de 60, que foi uma melhor de 3 que eles terminaram empatados, foi um super campeonato, e eu assisti os 3 jogos do Pacaembu, você pode não acreditar. Eu com 15 para 16 anos, era férias de escola, fui para casa da minha tia ali na rua Sérgio Tomás, na Barra Funda, com 2 amigos meus palmeirenses de Santa Bárbara, e eu não torcia para nenhum dos dois, mas fui, gostava de futebol, jogava. E nós assistimos 3 jogos, conseguimos ingresso, assistimos 3 jogos. E o campeonato foi decidido pelo Romero, que era um meia que jogou na ponta esquerda no último jogo, e ele batia falta igual o Nelinho, ele batia de trivela por cima da barreira. Foi 1-1, 2-2 e 2-1 para o Palmeiras, no jogo final, o Palmeiras foi o campeão. E mais um da velha guarda que batia falta como ninguém, né? Célio Silva, zagueiro, como batia falta o Célio, meu Tava grande amigo forte, Célio hein? Silva. Então, hoje não tem. Hoje você não tem um cara no seu time que sai uma falta no final do jogo que você fala, oba, meio gol, né? Pô, agora nós vamos ganhar. Não tem, cara. Você fica rezando para a bola entrar, ver se o cara acerta e o goleiro dá uma frangueada. Mas não tem. E todo time tinha, cara. E aí, Todo mas time tinha um grande jogador. é isso, Zé. O Daniel Hernandes, grande judoca, também está aqui com a gente. Abraço para o Daniel, abraço para o Andreu Noleto, o Futsal Tsunami, que é o meu amigo Igor, lá da Vila Matilde, também está com a gente, Zé. Zé, mas será que não é esquema de jogo também hoje? Num treinamento que toca para cá, toca para lá, toca para cá, não tem essa. Vamos arriscar um chute de longe. Eu acho que não tem mais isso, né? Eu tenho a sensação que os técnicos não incentivam, né? Porque se você tem um cara que chuta forte como esse moço aí, você tem que incentivá-lo a chutar. E parece que ele está liberado, porque não é, ele fez 3 gols de fora da área, né? Ele fez aquele. Um foi aquela ajuda do Júlio César no jogo contra o Bragantino, né? Que foi um frangaço. Mas outros 2, lá contra o. Foi o jogo anterior. Oeste, Contra. Não, foi Oeste o. e hoje com o Mirassol. Exatamente. Então é um cara que sabe chutar e tem que chutar, você tem que aproveitar esse tipo de coisa, cara, não tem vez. Eu me lembro Maracanã, também em 63, Pelé não jogou, o Santos perdeu de 4-2 do Milan na Itália e veio para cá, era o segundo jogo, perdia o jogo de 2-0, virou 4-2 com 2 gols do Pepe, 2 castanhadas de fora da área, uma falta e outra uma chute, chovendo pra caramba, imagine como é que foi. Aí no terceiro jogo, o Almir Pernambuquinho cavou um pênalti, Pelé também não jogou, e o Dalmo Pessoa, um grande amigo falecido, Dalmo fez 1-0 para o Santos e o Santos foi bicampeão mundial.
Eu acho o seguinte, esse negócio de falta parece que ninguém treina mais. Está proibido treinar falta. Ou os técnicos têm a algeriza por cobrador de falta, porque às vezes você tem um bom cobrador de falta que não é um grande jogador. É um cara que completa elenco e você acaba não botando ele para jogar quando ele pode te salvar a pele. Mas é difícil, né? A gente não vive o dia a dia dos clubes. Eu já ouvi cara falando, não dá, depois de tanto trabalho que a gente faz, trabalho científico, trabalho não sei o quê, muita musculação, a gente começar a cobrar falta. O futsal Tsunami está lembrando do Rogério Ceni, mais do que o Rogério Ceni, goleiro, marcar gol como ele. Então a insistência leva à perfeição, cara. Você tem que treinar, 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 treinar e corrigindo. Então a gente via esses grandes cobradores de falta que eles não deixavam de treinar. O Zico ia treinar falta, cara. Então não é porque ele sabia chutar bem que ele ia falar, bom, eu não preciso treinar mais porque eu sei o que fazer. Não, vou lá treinar. E fica pegando a manha, pega o jeito. Então, falta muito isso no futebol brasileiro. A seleção não tem um cobrador de falta. Perfeito, Zé. Ó, Zé, eu vou passar aqui, ó. Você vê a campanha do Corinthians para enfrentar o Palmeiras agora. Se bem que mudou tudo, né? Depois dessa parada aí, o negócio é outro, clássico é clássico sempre. O Corinthians já ganhou do Palmeiras agora nessa retomada aí. O Corinthians começou goleando o Botafogo por 4-1, empatando com o Mirassol por 1-1, ganhou da Ponte Preta por 2-1, depois passou pelo Santos 2-0, a da Ponte Preta perdeu por 2-1. Com a Inter de Limeira perdeu por 1-0, 0-0 com o São Paulo, perdeu do Água Santa 2-1, 1-1 com o Santo André, 1-1 com o Novo Horizontino, 1-1 com o Ituano, aí parou, aí voltou, ganhou do Palmeiras de 1-0, derrotou o Oeste por 2-0, 2-0 do Bragantino e hoje 1-0 contra o Mirassol. O que dá para esperar agora nessa final, Zé? E quando você falou em Romero, que jogava no Palmeiras, eu lembrei do Romero, que era do Corinthians agora há pouco tempo, e fez aquelas graças no jogo contra o Palmeiras. O que eu pude lembrar aqui, nesse jogo agora, não tem aquele cara no Corinthians que é um cara polêmico, né? Para fazer uma graça, tipo o Romero, para fazer uma gracinha ali na frente. O Corinthians não tem mais esse cara para encher o saco ali do Felipe Melo, por exemplo, que é um cara mais esquentado. O que dá para esperar dessa final, Zé? Só lembrando aqui, o nosso amigo Rogério Sanz, lá de Campos dos Goytacazes, lembrou que a seleção brasileira fazia anos que não fazia gol de falta, o Neymar fez um ano passado. Perfeito. Como eu falei, não tem cobrador de falta. O que eu vejo é o seguinte, as duas campanhas são daqui para lá, né? O Palmeiras fez uma campanha ótima e o Corinthians fez uma campanha de cair até de divisão. A pandemia salvou o Corinthians. Ué, deu uma travada. Tá ouvindo? Deu uma travada. Voltou? Mas o Palmeiras fez uma campanha muito melhor. O Palmeiras tem muito mais recursos, tem muito mais elenco. Do meu ponto de vista, um jogo só, como foi aquele que classificou o Corinthians, pode acontecer de tudo. Agora, 2 jogos vai dar a lógica. E a lógica é Palmeiras. O Corinthians pode jogar muita bola, mas vai ser difícil. 2 jogos. Eu acho que 2 jogos você tem essa lógica maior, essa probabilidade maior de ganhar o melhor time. Pode empatar, jogar pelo empate no primeiro e ganhar o segundo. O Palmeiras tem mais elenco. O Palmeiras, nesse último jogo, que perdeu de 1-0, massacrou o Corinthians no segundo tempo. Foi um massacre. 3 defesas, pelo menos, absurdas do Cássio, né? Eu volto a dizer aquela com o pé, né? Com o pé esquerdo, que ele tira no puro reflexo. Então o Palmeiras tem a chance de criar muito mais, apesar que o Corinthians, que estava morto, ressuscitou, cresceu e vem com moral. E vem. E agora sim, o Thiago Nunes pode falar que o Corinthians é franco atirador, não contra o Bragantino, como ele falou, que eu não gostei. Mas contra o Palmeiras ele pode dizer sim, agora o Corinthians é franco atirador, o favorito é o Palmeiras. E para mim o favorito continua sendo o Palmeiras, com o melhor elenco, com o melhor organizado. A verdade é, você disse bem, a pandemia nivelou tudo por baixo. A pandemia tirou o pique de todo mundo. Uhum. Só que agora os times já jogaram alguns jogos, então já entraram num ritmo um pouco melhor, mas estão longe de ser um ritmo
de competição do jeito que a gente quer, além desse fato de estar todo mundo ainda ressabiado com a história do Covid, né? O cara entra em campo, tem cara que entra e não chega perto dos outros, não, assim, para não tomar uma abafada na cara. É complicado, cara. Põe-se no lugar dos caras. A gente não sai de casa. Ô, Vai no supermercado tudo coberto, né? Parece que está indo para uma guerra, procura ficar o mínimo tempo possível. Já sai com uma listinha na mão, vai lá, pega aqui, pega ali, papai já vê o primeiro caixa que está aberto e entra correndo, não fica nem na fila. E vou para casa. Imagina o cara jogando 90 minutos com alguém em cima e com. Sei lá, a gente está vendo a NBA agora, eu tenho feito jogos, fiz um grande jogo hoje. E os jogadores estão naquela de não dividir muito. A marcação está meio, sabe aquela marcação, me engana que eu gosto, né? Cerca Lourenço. Não está aquela marcação que a NBA tem, do cara pegar, grudar o cara, agarrar, empurrar. De vez em quando sai uma coisa ou outra em jogo importante, como teve um jogo importante entre Portland e Boston, que o Portland precisava ganhar e o Boston também. O Boston abriu uma diferença de 19 pontos e quase perde o jogo no final, ganhou de 3. é De isso 5, que o Guti quatro. Ferraz está falando aqui, assistiu com você, Zé, na ESPN. Falou que quase o Legal. Boston. Fala para ele dar a nota aí pro comentarista. Como é que foi o comentarista? Se entende Fala alguma aí, coisa. Guti Ferraz, dá nota aí pro comentarista É. do jogo hoje. Ô Zé, só mandando um abraço aqui pro pessoal. Aliás, o Sérgio Loredo também entrou com a gente, grande Loredo. O Renato Serginho. também com a gente. O Guti Ferraz está falando, quarta-feira tem mais. O Mauro, o China Basquete. Bom, tem muita gente. Aqui eu não consigo. Health, é isso? O Futsal Tsunami está falando, a marcação da NBA parece a do São Paulo. Não estão querendo chegar muito. E quem entrou também é o Guilherme. Monta o seu treino aqui, é o Guilherme, grande amigo atleticano lá de Belo Horizonte. Luiz Henrique Cunha, esse é tricolor doente. Grande Luiz. Um abraço para vocês que estão acompanhando essa live com o grande Zé Boquinha. Ô Zé, aliás, falando em basquete, na transmissão do Premier, o PVC, nosso grande PVC, fez uma comparação com o basquete, né? Nesses jogos aí do Palmeiras e do Corinthians, que foi o chute de 3, que o Patrick chutou de longe, né? E o Ederson também. E assim aconteceram as vitórias, Zé. Chute de 3 de futebol? O PVC falou isso? Aí não dá, né? A comparação, Desculpa, né? 3 aí não pontos. tem. Eu Né, Zé? pensei que queria falar que o futebol está sendo jogado hoje como basquete, né? Todo mundo ataca e todo mundo defende, né? Aí sim. E isso está vindo desde 74, né? Quem implementou isso no futebol foi a seleção holandesa. Aí vieram as imitações e o futebol mundial começou a entrar nessa linha de todo mundo atacar e todo mundo defender. Então, não é o Corinthians que se retranca, mas todo time perde a bola, voltam pelo menos 7, 8 jogadores para fazer aquelas 2 linhas de 4, que é o padrão internacional e nacional do futebol. Então, isso aí é o que está se fazendo. O Edu Afonso entrando, Eduzão, grande abraço. Então virou esse padrão o futebol, né? Eu queria que o pessoal que está entrando aí, manda o palpite agora. Palmeiras ou Corinthians na final? Assim, vamos fazer uma avaliação, que, como o Zé está falando, muito mais para o Palmeiras, mas é sempre Corinthians e Palmeiras, né? É isso aí, Zé. Olha, eu estava te falando da campanha do Corinthians. Você vê que a campanha do Mirassol foi legal, né, Zé? Você vê, empatou com a Ferroviária 1-1, 1-1 com o Corinthians, 1-1 também com o Guarani. Aí fez 6-0 no Botafogo em Ribeirão Preto. Você vê que é um time que estava vindo bem, né? E a parada também não foi legal para o Mirassol, né, Zé? Lógico que não. Na verdade, era um time tão entrosado como era o Bragantino, como era o Santo André, que perderam esse pique devido à pandemia. Que eu falei, nivelou tudo por baixo. Não teve saída. E nesse Corinthians e Palmeiras, a gente tem que lembrar da rivalidade também que entra em campo, né? É difícil ser, por isso que eu falo, há um favoritismo do Palmeiras, porque são 2 jogos, tem um elenco melhor, tem mais peça de reposição, pode mudar o jogo com mais facilidade que o Corinthians, que não tem muita coisa para fazer, não, tem que jogar naquele arroz com feijão, e dependendo muito do Cássio, de uma bola ou outra, um chute querendo o Edson de fora da área, o Corinthians não tem muitas armas para ganhar o jogo. O Palmeiras tem muito mais. Mas é Corinthians e Palmeiras. Você se lembra, o ano passado,
Palmeiras era favorito absoluto, jogo no Allianz Parque, e o Corinthians ganhou. Tinha perdido no Itaquerão de 1-0 e ganhou de 1-0 lá e ganhou nos pênaltis. Aí teve aquele chororô desgraçado, né? Pênalti do Ralf. No ano retrasado, 2018, Foi retrasado, né? Desculpa que 2018. É muita coisa, eu vou trocando. 1-0 para o Palmeiras na Arena do Corinthians e depois 1-0 para o Corinthians, né? Então, e teve aquele lance do Ralf no Dudu, que até hoje eu não consigo entender a arbitragem, porque não foi absolutamente nada. É uma coisa que eu aprendi na minha vida, você tem que ver a direção da bola. O cara está correndo com a bola na diagonal, o outro entra, a bola sai de lado, paralela, o cara pegou a bola. Claramente. Depois ele bate no sujeito, aí não é mais nada. Ele foi na bola, pegou a bola, aí o movimento atropela. Então não tem nada a ver. Lembrando que não havia o árbitro de vídeo, hein, Zé? Exatamente. E foi o que aconteceu naquele jogo, que o juiz bobeou, o juiz não tinha essa malícia, né? O cara que apita o jogo não tem essa malícia, não é brincadeira, né? Então, vou te contar, né? E o cara demorou, deu pênalti, voltou atrás, aí foi uma confusão desgraçada. Nossa, e a gente tem que pensar nisso quando vai ser Corinthians e Palmeiras. Tem o extracampo, tem o juiz que atua pressionado, com medo de errar, porque o cara já entra, né, pro Corinthians e Palmeiras, pelo amor de Deus, não tem torcida, ainda bem. O cara entra um pouquinho melhor. Mas é uma rivalidade de 100 anos, é uma rivalidade histórica. Então, é o tipo do jogo, cara, que até para assistir é complicado, né? Porque você não sabe o que vai acontecer num jogo desse. Pode acontecer de tudo. São dois times, a rivalidade, a camisa entra em campo, cara. Então, vai depender muito de quem está melhor preparado psicologicamente para jogar. Aí entra a camisa, entra a pressão da torcida, entra o Covid. Tudo isso você tem que preparar muito mais do que a bola para esse jogo, não tenha dúvida. A bola todo mundo se prepara igual. Agora aqui é que se ganha o jogo. Exatamente. Zé, e o Agra está falando, você não descansa não? Rei das lives. Está mandando um beijo para você. E o Rogério Micheletti também está com a gente. O Micheletti é um dos maiores amigos que tenho. Também quero falar muito com o Micheletti. Esse manja muito, conhece muito de futebol. O Agra está falando, seu negócio é basquete. Futebol você não sabe nada, Zé. Sabe muito, hein, Agra? Aí, corneta! Ô, Zé, vamos contar um pouquinho de história para quem está com a gente aqui. Qual a sua lembrança de um Corinthians e Palmeiras que você tem assim, que na tua memória é o do quarto centenário? O que você pode falar, lembrar hoje? Eu acho que é o quarto centenário, né? É. Quarto centenário, gol do Luizinho de cabeça, né? O Luizinho era desse tamanhinho. Tá certo que ele fez um gol chifrando o chão, né? Aquele bate e reba na área, ele entrou e meteu a cuca na bola. Mas foi um momento marcante, né? Eu tinha 54, eu nem sei quantos anos, eu tinha poucos anos. Eu era bem garotão. Mas eu me lembro que a gente acompanhava no rádio, né? Eu não me lembro se já tinha televisão lá em Santa Bárbara, porque a primeira televisão de Santa Bárbara foi para o clube, para o União Barbarense, onde meus pais tomavam conta. E tinha jogo ao vivo, né? Sempre tinha jogo ao vivo para o interior. Quarta-feira era a TV Record que passava os jogos. E era o Álvaro Paes Leme, pai do nosso querido amigo da Band, Álvaro. O Álvaro Paes Leme, filho, né? Que o Álvaro Paes Leme, pai, era um dos narradores da TV Record, com uma voz maravilhosa. E eu me lembro tão bem disso, cara, de Mário Moraes, Geraldo Bretas, que era um cara assim, que ele gostava de ser o contraponto da torcida, né? Ele era sempre contra, né? Então os caras baixavam, ninguém gostava dele, porque ele era o cara do contra. Mas eu me lembro de 54, que o Corinthians ganhou o título, e também 77, né? 77 eu já estava aqui em Campinas, já há muito tempo, e era mais agregado à Ponte Preta, né? Pelos meus amigos e tudo mais, e acompanhei muito de perto aquela final. E para dizer a verdade, eu até fiquei meio neutro, né? Porque eu achava que um time do interior, como a Ponte Preta, ganhando um título naquele momento, era muito legal. E era um time que eu convivia e vivia dentro da Ponte Preta. Mas lá no fundo, o Corinthians era o que prevalecia e ganhou, né? Também foi outra vitória importante. Mas Corinthians e Palmeiras, esse de 54, ficou marcado na história, né? Que foi o quarto centenário. Então isso é um título que ninguém vai ter, né? Só o Corinthians, porque agora vem o quinto centenário, já foi. Não foi ainda porque eu não fiz 100 anos. Você tinha 10 anos naquela ocasião, hein, Zé? Vou entregar a tua idade. Você não precisa entregar, né? Você podia falar que eu tinha 1 aninho de idade e tal. Né? Me entregou, era né? Muito nenê, pô.
Mas não tem problema, não. A idade é a idade. A idade a gente vai ganhando e vai ganhando a sabedoria e a experiência junto com ela, graças a Deus. Mas Perfeito. foi muito importante aquela, e teve outros, Corinthians e Palmeiras, é que a gente não lembra muito, né? E eu tive assim, durante o meu período como técnico de basquete, eu tive meio ausente do futebol, né? Porque coincidia, às vezes não conseguia assistir um jogo, era raro assistir um jogo ou outro. Era mais a Ponte Preta aqui que eu ia ver alguns jogos da Ponte Preta quando eu estava em Campinas. Eu fiquei muito fora daqui. E onde eu, por incrível que pareça, onde eu vi mais jogos de futebol foi no Flamengo. Foi 89, 90 e 98, 99. Porque eu era técnico do Flamengo, aí dava certo, ia para camarote, entrada franca, sossegado. Eu não perdia um jogo do Flamengo no Maracanã, qualquer que fosse o adversário. Eu me lembro de um jogo Flamengo e Bangu, no meio do campeonato, um calor desgraçado, assim, dentro do campo devia estar uns 50 graus, assim, que calor de verão carioca, assim. E o primeiro tempo, o Romário, lá pelos 35, ele estava jogando no Flamengo, isso foi em 89, ele não tinha pego na bola. 89 ou 98, agora eu não sei, minha cabeça agora. Não, foi 98. 89 o Zico jogava ainda. Foi 98. E ele não 98. tinha pego na bola. E a torcida começou a xingar o Romário, porque o jogo estava uma nhaca, desgraçada, de acordo com o calor. E começaram a xingar o Romário. Não faz nada. Mas a torcida inteira do Flamengo começou a pegar no pé do Romário, cara. Ele não tinha pego na bola. Sabe quando o baixinho estava, a bola não chegava também. Estava um desastre o jogo. Aí meteram, aos 41, meteram uma bola comprida dentro da área assim, ele entrou, deu aquela quebrada que ele dava no zagueiro, né? Ele pegava a bola no chão assim e cortava o zagueiro na caída da bola. O zagueiro ficava órfão de pai e mãe, né? Que o zagueiro estava chegando junto com a bola para tentar desviar a bola, ele dava uma cortada no cara, tchum, no canto, 1-0. Aí a torcida, gol, aos 44 outra vez, videotape, ele balança, corta o zagueiro e dá um tapa na bola, 2-0. Aí vai pro vestiário com o Maracanã inteiro gritando Romário, Romário. Então o futebol tem frases, né, que acho que foi não sei se é do Otto Glória, do Gentil Cardoso, que o técnico vai de besta a bestial em 1 minuto, né, quer dizer, e é assim, cara, uma bola mudou tudo que estava acontecendo. Tem um outro E, técnico, não sei se é o Evaristo ou é o Minelli que nos contou essa história, que ele estava dirigindo e tinha um cara atrás dele na grade que chamando ele de burro o é tempo o inteiro. Levir Coupe. É o Levir Coupe, né? Alguém contou essa história para mim, acho que o Minelli que contou essa história para a gente nos almoços. E o Levir, que chegou lá na metade do segundo tempo, ele botou um cara em campo e o cara, seu burro, não sei o quê. Aí o cara entrou, primeira bola, o cara fez o gol. Aí ele virou pro cara, tá vendo? Olha lá, entrou, fez o gol. Ele falou, você continua sendo um burro de sorte. Então, o futebol é uma tragédia, né? Como o basquete também, né? O basquete, eu tenho aquela frase que o basquete é o único jogo que termina e não acaba, né? Por causa disso, né? Se às vezes tá com o jogo ganho na mão, a bola escapa da mão do armador, o cara vai lá, empata, pega outra bola, ganha o jogo e você perde um jogo, ganha. Quantos jogos a gente passou por isso? Ô Zé, e você como treinador, já que estamos falando em técnico, né? Quanto pesa numa final como essa a experiência do Vanderlei Luxemburgo contra o Thiago Nunes, que não tem tanta experiência, mas já mostrou que é um cara vitorioso, né? É um bom técnico, mas como eu disse, né, nunca dirigiu um grande time. O Vanderlei, se não me engano, essa é a terceira passagem dele no Palmeiras, né? Sim. Terceira ou quarta. E o Vanderlei ainda, para mim, é o melhor técnico do Brasil. Eu ainda acho o Vanderlei o melhor técnico. Eu disse para ele aqui, eu encontrei 2 vezes com ele aqui em Campinas. Por sinal, numa casa de pôquer, né, que é o que ele gosta de fazer, né, inauguração de uma... Aí nós ficamos fazendo uma resenha, eu falei, cara, ele estava sem time, eu falei, cara, ele estava falando, eu vou parar, eu falei, cara, você não pode parar, você é o melhor técnico do Brasil. Você se perdeu naquela história de Real Madrid, naquela história de você participar de contratação, enfim, de você montar uma empresa de contratar jogador, você deixou um pouco o campo de lado, esse foi o seu grande problema. Se você se aplicar, você é esperto, você no banco é sensacional. Então, realmente, até contei uma história para ele, quando eu completei, se não me engano, 800 vitórias, eu era técnico em Rio Claro, a IPTV de Campinas aqui fez uma matéria minha, no Globo Esporte daqui, da região, falando que eu tinha completado minha 80ª, sei lá, 800 vitórias, vamos deixar mais simples. Ou que tem gentésimas, que é. Sei lá, fala lá antes que você erre. E me compararam com o Vanderlei Luxemburgo, eu achei muito legal. Eles falaram, Zé Boquinha é o Vanderlei Luxemburgo do basquete, né?
Maneira Ô de Zé, dirigir no banco. o Micheletti, só para te cortar, o que o Micheletti está falando, a partida mais emocionante de basquete foi Corinthians e Montevideo, que o Cadu decidiu no fim. Foi mesmo, que jogo, hein? Essa foi uma das, né? Eu já É, vi 200 iguais a essa. Mas foi linda essa. E eu falei pro Vanderlei, contei isso pro Vanderlei, falei, Vanderlei, lá em 1900 e bolinha, não sei se foi 95, foi uma das minhas passagens por Rio Claro, e eu fui comparado que eu era, mas é o contrário, porque como eu sou mais velho que você e sou técnico há mais tempo que você é o Zé Boquinha do futebol. Aí ele morreu de rir. Então, isso aí pode pesar aí muito, né? Pode pesar na preparação do time. Eu já falei antes, né? O psicológico é que vai ser Vai. decisivo no jogo desse, né? É o cara não tremer na hora de fazer o gol, é o goleiro estar inteiraço, né? Você vê, o jogo anterior foi um gol do Gil com falha do Everton. Então isso não pode acontecer. E do outro lado, o Cássio arrebentou, pegou tudo que era bola. Então todas essas coisas podem acontecer realmente e a gente não tem como prever. Agora, no banco, Vanderlei muito mais experiente, muito mais tranquilo, vai absorver a pressão, não vai ter pressão, ele sabe, sossegado. E mais banco também, mais elenco para trocar. Não esqueça disso. Isso pode ser fundamental em 2 jogos, hein? Você ter mais elenco, mais reposição, de trazer um cara do banco que podia estar jogando como titular e entrar para ganhar o jogo. Então isso aí vai pesar em muito, coisa que o Corinthians não tem. O que também pode pesar é a falta de torcida, né? Porque dos dois lados não teremos torcedores dentro dos estádios. E isso aí isso é bom, é melhor para quem, Zé? Como você Eu acho está que não, dizendo, tanto eu faz. acho que é melhor até para o Corinthians isso. Se o Palmeiras leva vantagem no time, eu acho que a torcida pode pesar aí, né? Eu acho que sim, poderia pesar, né? Mas aí hoje não dá para a gente tentar pensar nisso, que está tudo igual, né? Está tudo igual, o jogo está mais frio, né? O jogo está mais frio, né? Eu falei naquele primeiro jogo Corinthians e Palmeiras que nem parecia Corinthians e Palmeiras, né? Só teve 2 lances, vamos dizer, mais vigorosos, né? Uma cotovelada daquele Patrick, não me lembro em quem, do Corinthians, e a batida de cabeça com cabeça dos 2 jogadores do Palmeiras que tirou o jogador do Palmeiras com corte, que foi a casual, claro, mas não teve uma jogada assim mais dura, de chegar, dividir, nada. E, então, isso aí também é uma coisa que pode pesar muito no jogo, né? Mas eu acho que agora, numa decisão, vai ser Corinthians e Palmeiras para valer de novo, não tenha dúvida. Durante a Legal. semana, a própria torcida, a imprensa, todo mundo vai insuflar isso, não tem a menor dúvida. Certeza. Ô Zé, o Guilherme aqui, que ele entra com o nome aqui de Monta o Seu Treino, ele é lá de Belo Horizonte, como eu falei, ele, eu sempre agradeço ele, que ele entra, sempre faz a pergunta dele. Um abraço também para o Fernando Esteves, o Rogério Santos também falou aqui sobre o Lucha e o saudoso Mário Sérgio, estavam falando sobre tática na Copa do Mundo 2016, isso é muito legal. O Guilherme está falando o seguinte, a gente está aqui destacando Corinthians e Palmeiras, que vão fazer a final, mas lá em Minas Gerais, tivemos o placar magro aí, 2-1, né, para o Galo contra o América, 200 passes certos no primeiro tempo. Ele está perguntando aqui, vocês acham que o Sampaoli pode colocar o Galo como um dos 3 melhores no Brasileirão? O Campeonato Brasileiro com o Sampaoli no Atlético Mineiro, Zé. Eu acho que o Sampaoli é um baita técnico, demonstrou isso no Santos, com um time relativamente mediano, se manteve sempre ali na ponta, foi vice-campeão, o que foi um mérito danado para o Santos, por causa do Sampaoli. Então, eu acho que isso aí pode. Agora, trocar 200 passes certos hoje no futebol brasileiro, do futebol caranguejo que se joga, não é nada para se considerar, não. É como você falou, vai até lá, volta, de repente a bola está aqui no goleiro de novo, aí sai jogando com o lateral, vai para o ponta joga no meio, defesa aperta, o cara volta para o volante. Então, o nosso futebol precisaria mudar um pouco essa característica. Essa posse de bola é irritante até. Porque não adianta nada, pô. Você tem que criar a situação. É 2, 3, 4 passes, toca para dentro, infiltra alguém, faz tabela, né? Tabela pelas laterais, tabela pelo meio, que é uma coisa tão rara de acontecer hoje no futebol. Claro, o cara vai lá, Pelé Coutinho, fazia tabela, tudo bem, mas só que naquele tempo não tinha essa marcação tão forte de muita gente como tem hoje. Era um negócio muito mais no mano a mano. Era um volante que voltava para ajudar a defesa, e um meia, não mais que isso. Era um 4-2-4 que virou 4-3-4. Hoje não, hoje é um 4-5-1, né, quando você não tem a bola praticamente. Então, os 4 zagueiros, 5 caras,
ou um 4-1-4-1, né? 4 caras, um volante aqui para cobrir qualquer lado, torna-se muito mais difícil você chegar. Mas você tem que tentar, você tem que trabalhar para isso. Então, esses 200 passes certos não me trazem muita coisa assim, como dividendo, não. Isso aí é natural num time melhor que o outro, ficar com a bola, ficar tocando, 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 e dificilmente vai errar o passe, a não ser quando afunilar, né? Quando chegar na área adversária, que pode errar. E o Guilherme está falando que isso é lógico. Zé Boquinha tem sempre razão, meu amigo. Não é... Guilherme, estou brincando aqui. Ele está falando, você tem razão. Os números são frios. Muito obrigado. Estou agradecendo você, Zé. Ô, Zé, e você está falando uma coisa agora também, de entrar tocando bola pelo meio, fazer tabela pelo meio. Eu acho que quem tem uma característica assim é o Luan. Ele vem com a bola lá de trás, ele tenta fazer isso. Mas você não acha que está faltando um cara lá para ele? O João até pode fazer essa parede, tentar, porque o João é um cara grandão, segurar a zaga do Corinthians, do Palmeiras ali. Ou você acha que se ele fizer uma tabela mais com. Puxar mais para o meio o Matheus Vital, o Thiago Nunes poderia ganhar mais? Ou você jogaria mesmo com o Matheus Vital aberto como ele tem jogado? O esquema do jogo, de jogo é dele, né? Não é o meu, né? Ele vai fazer o esquema dele, o cara não vai mudar. O Luan é um jogador que está perdendo a sua condição no Corinthians por causa desse trabalho de tocar de lado, prender a bola. Porque o Luan no Grêmio era isso, ele tocava uma bola para o lateral, o cara devolvia para ele já perto da grande área, ele já virava para dentro. Você vai lembrar disso. Ele era um cara, pô, ele foi o melhor jogador do Grêmio durante um bom tempo, depois caiu, se contundiu, perdeu um pouco essa condição, mas ele era o melhor jogador do Grêmio. Por causa disso, ele já entrava para dentro da área para tabelar e tentar chegar na cara do gol, que é uma característica do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho traz essa característica desde quando era jogador. O Renato era um ponta-direita disfarçado, né? Ele entrava lá com a número 7, ponta-direita, mas o negócio dele era cortar para o meio e tentar tabelar para entrar na cara do gol. Quantos gols eu vi o Renato fazer? Que era um baita jogador, né? É outro também que, se não tivesse a mania de boemia, de noitada, de não sei o quê, seria um dos maiores atacantes do futebol brasileiro e não foi. Jogou muita bola, mas em termos de seleção ele sempre foi meio rotulado, né? Como um cara indisciplinado, um cara que não gostava de treinar. Jogador extraordinário, Renato Gaúcho, né? Quando você fala em... Agora eu vou comprar uma briga aqui, hein? Vou comprar. Quando você fala em Cristiano Ronaldo e Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho muito mais recursos que o Cristiano Ronaldo. Eu não quero discutir isso com ninguém, porque o nego fala, como? Porque os caras de agora só estão vendo o Cristiano jogar. Só que o Cristiano é um jogador de uma bola só, o Cristiano é um jogador de dentro da área. Esse cobra bem falta, o Cristiano é um bom cobrador de falta, mas é um cara de cabecear uma bola, de um cruzamento, a bola tem que chegar. O Renato não, o Renato criava. O Renato saía da ponta direita, ia buscar a bola no meio do campo, saía para dentro da defesa adversária. O Flamengo foi campeão do mundo com o Renato jogando uma barbaridade. Então, foi campeão de passou. Quer dizer, é Renato Gaúcho, cara. Então, é claro, você fala, o cara joga na Europa, mas ele jogou na Espanha no campeonato de quantos times tinha? Competitivo mesmo, que dava trabalho. Três. Barcelona, Real e Atlético. Os outros faziam número no campeonato, brigavam para tentar chegar na Champions League ou na UEFA Champions League. Então, é chato falar isso, e não é menosprezando o Cristiano Ronaldo, não, porque é um baita jogador. É que o Renato Gaúcho era bom demais, era craquíssimo, era gênio, era um jogador excepcional. Como ele sempre foi rotulado nesse negócio de indolência, de malandragem, de não sei o quê, ele perdeu o espaço dele na seleção brasileira. Uma pena, né? Porque era um jogador importantíssimo, interessantíssimo para a seleção brasileira. Não tinha medo de porrada, ele ia para cima, ele era muito forte, era uma outra característica, dividia com o zagueiro, passava por cima. E não era de uma velocidade muito grande, mas era um embalo muito bom, protegendo muito bem a bola, chutava bem em gol. Quantos títulos esse cara ganhou? Faz uma conta aí. Ele ganhou jogando muito. Não é que ele ganhou porque ele estava no time. Ele ganhou porque ele fez a diferença. Então é uma coisa... Eu não conheço o Renato. Pessoalmente nunca cruzei com o Renato, mas sempre admirei o jogo dele. Sempre admirei. Agora, essa outra parte dele, de ser cara de praia, era outra situação, né? Ele perdeu muito com isso aí. E tanto é que está fazendo um trabalho brilhantíssimo no Grêmio como técnico. Por quê? Não fugiu das características dele. O Grêmio joga futebol como ele queria jogar, sempre. Para frente, para cima, tabelando, entrando. Então o Luan era essa a característica dele. E o Corinthians precisa resgatar essa característica. Senão não vai adiantar nada. Ele vai ficar ali tocando bola para o lado, e está sendo um jogador que você não está vendo ele jogar. Parece mais no jogo, quer dizer, então
É uma pena, né? Você mata um talento em função da tática. Zé, apareceu uma pergunta: quando é que o São Paulo vai participar de um Campeonato Brasileiro com chance de ser campeão? Eu sei, tua resposta eu já conheço, mas você responde aí pro Igor, que é do Tsunami Futsal. O Igor, o São Paulo tem um bom elenco, ainda não vamos duvidar do elenco de São Paulo, que é bom, é forte. Ele precisa de umas mudanças. A primeira mudança é o técnico. Eu não tenho nada contra o Fernando Diniz, mas você não vai disputar um Campeonato Brasileiro de 38 jogos sem defesa, sem ter recuperação de defesa, sem ter balanço defensivo. Acabou de ver isso aí. Você caiu fora por causa disso. Tomar 3 gols do Mirassol, cara, o que é isso? Não existe um negócio desse. Não existe. A hora que você passa na frente, acabou o jogo. Não tem mais jogo. Você vai matar os caras aos poucos. Então, é essa característica de treinamento dele que ele precisava dar uma reconsiderada. Tudo bem quando chega no ataque, toque de bola rápido, ágil, tentando entrar, ofensivamente é gostoso de ver o São Paulo jogar, mas quando o time perde, tem que voltar. Eu acabei de falar aqui que o futebol hoje é o basquete jogado com o pé. Perdeu, volta para a defesa, compacta. Aí tomou a bola, sai tocando, vai. E deixar de ter o Daniel Alves como referência. Aí tem que mudar mesmo. Não adianta você querer insistir, porque 38 jogos. Provavelmente sem torcida nenhuma, tendo que viajar com esse problema da Covid. O Daniel não vai aguentar hoje ou não. Não tenha dúvida e não dá mais para essa característica dele. Ali tem que ser o Hernanes, tem que ser o peão do time. Não importa se ele é machucado ou não está. Treina o cara e o Hernanes tem que ser o cara, porque é um cara que arranca com a bola, ele leva o time junto com ele. Ele tem uma volúpia de jogo, é mais novo, quer dizer. Então, chuta bem de fora da área com os 2 pés. O Hernandes é um jogador ofensivo, cara. É um meio de campo dos mais ofensivos. Por isso que ele foi à seleção brasileira, por isso que ele foi para fora do país. O Daniel talvez vai para a lateral direita, fica lá, né? Cerca Lourenço, sai de vez em quando. Tecnicamente ele é muito bom. Eu acho que isso é uma das coisas que o São Paulo precisa repensar. Então, como não mudou nada até agora, não vai mudar, né, Maurício? Você que sabe melhor do que eu. Já era Legal. para ter mudado. Aproveitando, eles vão aguentar agora até o fim do ano, até passar as eleições também. Aproveitando a presença aqui de um dos maiores conhecedores de basquete, José Roberto Lux, Zé Boquinha, eu vou fazer a pergunta aqui do Guilherme, que conheço pouco basquete, mas qual a explicação, Zé? Eu também sou curioso com isso aqui. Qual a explicação do basquete argentino ser tão forte? Olha, o basquete argentino, ele teve um momento. Aí é uma história meio comprida. Tem que começar com a formação da Liga Argentina, fugindo da Confederação. Isso levou 20 anos. Isso foi me contado pelo presidente do Boca Juniors, basquete, lá em Brasília, quando era até que eu joguei contra ele. E ganhamos do Boca Juniors, estava invicto a 38 jogos e eu com o meu time de Brasília ganhei dele. Mas isso é outra história. E ele me contando como é que foi. Fizeram uma revolução, 6 times saíram da Confederação, fizeram um campeonato à parte. Aí os outros foram chegando e no fim a Confederação se rendeu e deu a liga para eles fazerem o campeonato nacional. Aí que começaram a ter essa presença maior, sem a Confederação cuidando só da seleção, como aconteceu no Brasil agora de 10 anos para cá, que finalmente fizeram isso também. E o basquete deu uma crescida, apesar que nós estamos defasados para burro. E também teve uma safra de jogadores espetaculares, que foram todos jogar na Europa. Tinham 11 jogadores fora do país, apenas um jogava na Argentina daquele time campeão olímpico. Então isso aí ajudou demais. E um cara fora de série, monstruoso, líder, naturalmente, que foi o Ginóbili. Manu Ginóbili, que foi... Eu considero ele o maior jogador estrangeiro que já jogou na NBA. Realmente um jogador de recursos ilimitados. Foi campeão de tudo, né? Nem campeão argentino, nem sei quantas vezes, mas campeão europeu, campeão olímpico, campeão da NBA, jogando e sendo decisivo. Quer dizer, um cara que comandou aquela geração espetacularmente, e aquela geração deixa frutos, né? Porque o trabalho de base na Argentina é diferente daqui. Aqui não tem. O basquete brasileiro não tem mais trabalho de base. Então esquece por anos aí que o Brasil não vai chegar em lugar nenhum. Eles estão sem jogadores na NBA, está falando o Rogério Sanz aqui. Argentina? Agora estão em crise. Agora vem uma entre-safra, né? Você perde aquele monte de jogador que teve por lá. Né? Teve Nocione, teve Ginóbili, teve Escola. Pepe, teve um monte de gente. Então agora não tem. O Brasil teve 8 jogadores e não soube aproveitar, cara.
A gente ia Zé, para pré-olímpico, fazia uma igrejinha e separava os caras de lá com os caras daqui. Quem não sabe disso? então é Triste isso aí, saber ó. disso. Aqui você tem, acompanha as lives com a gente, porque aqui você tem José Roberto Luques, o Zé Boquinha, sempre falando da partida que termina, e a gente vai falar, logicamente, na próxima quarta-feira estaremos juntos novamente para a primeira decisão entre Corinthians e Palmeiras. Primeiro jogo será na Arena Corinthians na próxima quarta-feira. Ô Zé, quem que leva já na quarta-feira esse jogo é para empate ou não? Ah, aí eu não entro, né, cara? Dar palpite não é o meu jeito, não. Eu já falei tudo que roda o jogo e dar um palpite não tem nada a ver, né? Eu acho que os dois jogos podem ser empates, né? Mas, como eu falei, há um favoritismo um pouquinho maior do Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Mas é jogo para a gente ver e torcer e ver o que vai acontecer. Tomara que sejam grandes jogos, como foi o jogo que o Corinthians ganhou de 1 a 0. Foi um grande jogo, né? Nós comentamos, inclusive, muito além do que a gente esperava, né? Tecnicamente, foi um baita jogo. E tomara que esses dois também sejam para terminar o campeonato bem e depois a gente vê o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. Então, palpite, eu não gosto nem de dar, porque não tem nada a ver. Então, na quarta-feira estaremos aqui de novo, né, Zé? Vamos convidar o pessoal aí. Provavelmente eu não vou ter condições, viu, meu filho? Eu tenho um Ah, tem jogo a às 10 NBA? horas da noite da NBA. Putz, Termina Zé. meia-noite e meia. Eu vou ligar para a federação para mudar para quinta, então. Tem jogo na NBA na quinta? Você toca aí, depois no domingo a gente tá junto. Certeza, Zé. Zé, mais uma vez, obrigado. Temos que torcer, então, para dois jogos bacanas aí, para esse encerramento de campeonato, para ser digno de Campeonato Paulista, porque é muito legal. Infelizmente teve essa parada aí, mas graças a Deus o futebol está de volta também, que é sempre bom falar de futebol. Então, na quarta-feira, Zé não está escalado aqui, está escalado lá na WO, ESPN. tem o Quem que WO que joga, eu tenho Zé? o jogo da NBA. Não me Quem que é o lembro quem é o jogo? jogo. Não lembro quem é o jogo. Tá bom. Na quarta-feira, então, pessoal, que gosta de basquete, acompanha lá o Zé Boquinha na ESPN. Valeu, Zé. Um abraço. Até a próxima, então. Obrigado a todos que entraram aí na live. Um grande abraço. Boa noite, Zé. Boa noite, Maurício. Obrigado a todos aí que nos prestigiaram. Valeu. Valeu.